vamos lá? Família Sem Bula de volta aqui com você no canal. E a gente vai continuar no segundo tema aqui, né? Na segunda parte do nosso tema da vocação, né? Paternidade é vocação? E aí a gente até entrou na história do vô, da avó, né? Da tia, enfim, né? De tudo isso aí, se você é vocacionado, né? Para exercer esse papel que não é fácil, né? Enfim. E aí agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão, né? Cara, sim, será que eu tenho vocação? Como é que eu sei se eu sou vocacionado ou não? Né? Em que momento que eu percebo isso? Né? Porque o que eu entendo? Né? Que existem, quando a gente fala de um casal, no meu caso sou eu com eu mesma, né? Então, ok, mas quando é uma dupla, a gente entende que existe uma divisão de tarefas aí, né? Então tem um que faz assume alguns compromissos e algumas tarefas, demandas, e outras demandas. E aí nessa divisão, muitas vezes, o que tem um pouco menos de vocação fica com as demandas mais burocráticas, né? Mais financeiras e menos voltada à educação, que eu acho que é onde pega mesmo ali a questão. Mas dá para levar desse jeito, né? Enfim, eu tive um pai não vocacionado. A minha mãe extremamente, né, materna, aquela mãezona. O meu pai, né, que Deus o tenha, né, já não está entre nós, mas eu brinco, porque eu gosto dessa coisa do humor, eu falo que meu pai era uma planta. Era uma boa planta, era uma planta que não machucou, uma planta que não magoou, uma planta, mas era uma planta que, assim, na minha vida toda, né, e não teve nenhum papel significativo, né, quanto a representação de pai. Mas a minha mãe, ela assumiu, né, ela assumiu os dois papéis e tocou o bonde e ok, levou o casamento e aí estamos aí. Então, a gente vê também muito isso, né, essa questão de como esse casal, essa dupla, né, enfim, segue, né, nessa caminhada por opção, por pressão, por obrigação ou não, né? Então, hoje é essa pimenta que a gente vai experimentar aqui, e aí a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essa vocação e essa obrigação, né? E se eu consigo levar isso numa boa ou não. Então, quem quer começar aqui no nosso bate-papo? Eu queria puxar um pouquinho aí, dar um ganchinho, né? Principalmente quando a gente fala sobre a questão da vocação. Quando se fala, por exemplo, da orientação sexual de alguém, né, de uma família que é homoafetiva. Então, poxa, essa pessoa, desde quando ela sentiu a vocação de ser pai ou de ser mãe? Mas se ela queria ser pai e mãe, então que ela não tivesse orientação sexual, né? E aí, lógico, isso vai ser um outro tema, uma outra pauta, mas eu queria muito chamar a atenção, porque assim, a orientação sexual, ela vem muito antes, assim também como o próprio desejo de ser, né, dentro dessa construção de família, em querer ter um filho, né? Ou seja, eu me descubro dentro da minha orientação sexual, eu me percebo dentro da minha orientação sexual e ao mesmo tempo eu me vejo sim sendo mãe ou sendo pai. E aí eu tenho esse desejo. Assim como o casal hétero também, tudo nasce do desejo, né? A psicanálise vai falar sobre isso. Ou seja, a família nasce de um desejo. Só que talvez dentro de um desejo que a sociedade impôs como uma bula. Mas ela não deu a receita de como é que se continua essa família, né? E o que acontece? Dentro dessa ideia da vocação ou não, aí as pessoas como sociedade vão questionar, não. Como é que faz? Então, vai para a linha da adoção. Mas quando você tem um casal hétero que não pode ter filhos, né? E aí, de repente, a mãe ou o pai sente toda essa questão da vocação e quer muito, e tem muito sofrimento, muito choro, mas um dos dois fisicamente não pode. E aí? Vai para a adoção? A adoção se tornou uma vocação, ou era uma opção ou não era? A família vai aceitar isso ou não? Ou seja, só para a gente poder refletir um pouco, porque quando a sociedade começa a criticar alguém que decide pelo papel da adoção como um homem, uma mulher, um afetivo, eles estão sim vivendo essa vocação de ser pai e de ser mãe. A gente não pode pegar, por exemplo, um exemplo ruim que a gente teve, talvez, na sociedade de alguém que era casado, né, homoafetivo, e ia lá, batia, agredia, e colocar aquilo como um padrão.
Por quê? Porque o casal hétero também vive outras realidades, no entanto, as crianças que foram para a adoção, elas passaram por isso, né? Ou seja, uma violência dentro da família que acabou sendo tirada essa criança desse lugar, né? E aí, logicamente, trazendo para essa criança a oportunidade de ter uma mãe e um pai, né? A lógica de não fazer daqui um discurso, tudo, mas fazer essa reflexão é importante. Até porque, assim, dentro daquilo que eu tenho como vocação e eu consigo executar, né? Eu vou fazer isso com excelência. É legal ver, né? A gente sempre brincar, porque a sociedade, ela a vida inteira foi criada assim. A menina sonhando com o príncipe encantado do cavalo branco. E os meninos, onde eles estão? No futebol, jogando bola, brincando de porrada, né, e tal. E a menina está lá sonhando com aquele menino. E o que esse menino está construindo, né, na cabeça dele de cuidado, de afetividade, de ajuda para essa menina? Nada. Né? E ela está ali, ideia de o amor eterno, que vai ser romântico. Ou seja, isso cresce dentro da adolescência, e na adolescência ela decide namorar, e aí quando ela percebe que aquele menino é o ogro, né? O famoso Shrek, né? E aquele filme é interessantíssimo. Por quê? Porque os homens, eles são, a maioria das vezes, não geraram uma aproximação do cenário feminino, o que acontece com as mulheres, ou seja, é só um desejo que ele tem. E esse desejo não vai só condizer, por exemplo, com o desejo sexual. Por quê? Porque ele também tem que desejar o cuidado, ele também tem que desejar o companheirismo, ele tem que desejar também o fazer com que o ambiente que ele também habita como marido seja um lugar também para ele poder exercer essa vocação. Seja de marido, seja de filho, seja de pai, né? Ou seja, esse conjunto. Né? Acho que a Jéssica consegue complementar aí com uma historinha, né? Sim. Diante disso. Ixi, bom, professora, a gente tem muita história. Mas nesse contexto do que você está falando, né? E a gente volta naquela questão de criar a menina para dentro e o menino para fora. Né? Então, a menina, o que é? Qual é o primeiro presente que a menina ganha? Quando ela já começa ali pelos seus 2, 3 aninhos, a boneca, para dar comidinha, para ganhar loucinha, para ganhar pia, panelinha. E o menino ganha o quê? O menino não ganha nada disso, porque isso é feminino, né? Na linguagem, né, enfim, da sociedade geral, né? E o menino vai ganhar bola, vai ganhar um videogame, um skate, né? E daí lá atrás, nessa base, começa o que você acabou de mencionar, né? Começa nessa base o menino sendo criado a não se preocupar com essa responsabilidade paterna e a menina já tendo que ter desde enfim, seus primeiros passos, essa responsabilidade materna, do zelo, né? E aí a gente vai levando isso para a nossa vida, enquanto, né, hoje mulher e meus irmãos e tudo mais. Eu tenho uma história bem interessante de contar. Estava em sala de aula, né, eu trabalhava no ensino fundamental na época, e teve uma criança, enfim, que começou a brincar com o outro. Nossa, você gosta de rosa? Eles estavam falando sobre cor. E tirou sarro. E, gente, eram crianças de 6 aninhos, 7 aninhos. E tiraram sarro. Ai, rosa é coisa de menina. Não é coisa de menino. Isso aí você não pode gostar de rosa. Não pode pintar dessa cor. Aí ele veio chateado, né? A criança veio chateada até mim, né? E relatou isso. Então, eu prontamente, com o meu uniforme azul, né, não vou falar a instituição, já parei a aula e falei para todos, tá, mas por que rosa é de menina, se rosa é só uma cor? Né? Eu estou de azul, eu sou um menino? Né? E daí todos eles já ficaram assim, não, você não é menino, professora. Ah, mas então, eu gosto de azul, eu uso azul. Ele gosta de rosa, ele pode utilizar rosa nas cores que ele quiser. Porque isso é normal, é só uma cor, né? E até conversando anteriormente a gente entrou nesse aspecto, né? O famoso cor de pele, né? A gente cria esse estigma desde a infância de que é coisa de menino, é coisa de menina, isso aqui não é assim, tem que ser assado, a rosa tem que ser vermelha no desenho da criança, né? Então tem que ter tudo
quadradinho e não é bem assim. Se nós queremos criar seres pensantes, ativos, emocionais e preocupados com o bem-estar do próximo e não só do seu, eu preciso desde a infância estimular essa criança a ter essa visão. Não adianta eu cobrar uma sensibilidade da criança que eu não estimulei desde cedo. Vou chegar lá na adolescência, por que você fala assim com a mãe? Por que você trata assim? Mas ele não teve essa base, ele não teve esse zelo, né? Que é algo que a gente precisa ir constantemente alimentando na criança. E é justamente quando a gente chega na sala de aula e as crianças fazem, debocham de uma preferência de cor, né, que não tem absolutamente nada a ver. O que será que tinha na cabecinha dessa criança que ela ouviu sobre a cor rosa, né, para que ele viesse a debochar do colega? Né? Então a gente tem ali as estruturas familiares, né? Pode ser ou não a família margarina, pode ser ou não, pode ser várias, enfim, temos várias estruturas de famílias, mas de a gente ter essa sensibilidade na educação dos nossos filhos, né? Uma coisa que eu acho bem interessante aqui, ó, Jéssica, que o adulto ele tem uma responsabilidade muito grande na sua fala, porque ele é a referência da criança. Né? A criança ela vai absorver aquilo e ela vai levar e ela vai interiorizar aquilo como uma verdade, porque é o meu avô, é o meu tio, é o meu pai, enfim, minha mãe. Se eles falaram, ok, é isso. Né? Então, essa é a verdade. Então, quando nós encontramos as crianças na escola com esse tipo de padrão, ou de cor, ou de uma postura machista, né? Ou, né, tá, eu que vou aqui já colocar o dedo no bolo. Tem uma outra questão que é o inverso disso, que é o tal do empoderamento. Né? E aí eu tenho muitas famílias, pais, mães, enfim, que hoje já trabalham com as suas crianças. Não pense que você não precisa casar. Você tem que estudar, você tem que viajar, você tem que conhecer o mundo. Pare com esse negócio de casamento. Né? Muitas vezes porque o casamento dessa mãe, desse pai, não foi legal, ou não está sendo legal, e ele não quer que esse filho repita. Então, tomem cuidado, porque a sua história, ela é muito legal e ela vai te dar muito subsídio para você compreender os passos e ajudar o seu filho. Mas não traga a ele uma responsabilidade, né, no qual você acha que seria o melhor para você e não foi. Opa, então eu vou ensinar ele a não ser machista ou feminista, ou a ser empoderado, ou não sei. Então tome muito cuidado. Né? E aí eu sempre vou indicar, né, especialistas. Eu sempre, quando chegou a minha filha, eu já percebi essa necessidade e eu vejo que nós temos tantos especialistas hoje, em tantas áreas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos, enfim, tantos profissionais, nutricionistas, né? A gente tem crianças obesas com muita dificuldade, né, realmente de bullying e tudo mais. E aí, vamos na raiz, né? Vamos ser um pouco mais humilde, né? Não achar que a gente, como pai e mãe, vamos resolver tudo. Não, a gente não vai resolver, vai meter os pés pelas mãos. Então, às vezes, vale a pena você economizar um pouquinho lá no seu fim de semana, no seu churrasco. Né? Não é um gasto, é um investimento. Porque tem coisas que você não vai dar conta. Né? Então, aí, a questão da vocação. Ah, mas eu tenho a vocação. Meu bem, você tem a vocação, mas você não tem a sabedoria toda, não. Tá? Então, você não vai dar conta. E aí, lógico que tem literatura que você pode ler, que você pode ter, né, N possibilidades de se aprimorar dentro das questões, mas vá à busca de ajuda, né? Porque senão você vai, infelizmente, conduzir de uma forma errada, da sua única linha de pensamento, que você acredita que é a certa, e às vezes essa criança vai ter dificuldade de se enxergar como indivíduo. Você sabe que você falando assim me lembrou uma historinha de uma família que a mãe comprava sempre um pedaço de carne, e na hora que ela ia fazer aquela carne assada na panela, ela ia lá e cortava um pedaço. E ela fazia a carne assada, e a criança então, né, vindo a mãe sempre cozinhar daquela mesma forma, e quando ela casou, né, ela gostava, ela tinha uma memória afetiva por aquela carne assada na panela, e ela então convidou a mãe para poder experimentar a carne dela na panela. E ela pegou um pedaço de carne, até é chamado lagarto, né? No Rio de Janeiro o pessoal chama de lagarto, mas não é lagarto.
né? E aí ela pegou e a primeira coisa que ela fez foi cortar um pedaço. A mãe, mais do que depressa, falou: filha, o que você está fazendo? Ela falou: mãe, eu estou cortando esse pedaço de carne. Você não fazia assim? Ela falou: sim, filha, mas eu fazia assim porque a panela era pequena e não cabia toda a carne, é por isso que eu sempre cortava. Eu achava que tinha um segredo, mãe, por isso que você fazia assim, né? Então, assim, a gente vai ter essa ideia da repetição, do aprendizado, e muitas vezes, por falta de comunicação, a gente acha que aquilo está certo, mas talvez é por conta de uma experiência que não está dentro, né? Não está se encaixando. Ou seja, se ela falasse: poxa, se eu tivesse uma panela maior, eu não precisaria cortar a carne e fazer 2 vezes, né? Só que a criança não percebeu esse movimento. E ela fez igual, mesmo que a panela dela fosse um pouco maior, mas ela fez exatamente o mesmo gesto, né? Então a memória afetiva traz muito isso, a gente tentar repetir coisas que faziam sentido para nós, mas falta muito comunicação. E a comunicação é a chave de tudo, né? E como é difícil, a gente falou isso lá no nosso primeiro vídeo, que a galera não está conseguindo sentar mais para comer junto, né? E tudo por conta exatamente da questão do tempo, da correria. Então, cada um comendo no seu canto. E como é legal, assim, mas lógico, é legal quando um fala, o outro ouve, né? O grande problema é quando a gente está comendo junto e também está... Você possivelmente já foi no restaurante, a galera vai lá, pega o celular, e aí fica no celular, o namorado fica no celular. Ou seja, ficasse em casa talvez, né? Mas é legal, não, teve que ir para o restaurante para ajudar o pessoal. Mas qual foi a interação que houve, né? Foi só uma repetição do que está acontecendo no dia a dia. Ou seja, a falta de tempo, a falta de interesse um pelo outro, de poder ouvir. E é interessante, porque quando a gente tira o celular, a galera não sabe o que conversar, né? E é preciso aprender, a comunicação é importante. E aí isso é um tema que a gente pode trabalhar aqui, né? A comunicação não é só fala. Ela tem uma vasta informações de comunicações que a gente pode entender o outro, mas é preciso querer ouvir, é preciso querer, então, enxergar o outro. Para quê? Para que realmente você possa gerar, sim, uma empatia e trabalhar um pouco mais essa aproximação, né, dessa questão da vocação, do dia a dia. Porque talvez eu queria muito, né, ser como o pai do meu vizinho, mas eu não queria ser igual ao meu pai, porque meu pai talvez não foi tão bom, né? Só que eu não vivi como vizinho. Eu só estou tendo os reflexos daquilo que eu acho legal, né? Que é a fantasia, né? Viver o mundo da fantasia. E a gente, como família, às vezes a gente vive muito essa ideia de construir uma família na fantasia. E a gente precisa vir para o real, né? Sair da sombra e vir para o real. Porque não é tão simples assim como a galera diz: pô, é legal. Mas é legal também, né? Mas tem outro lado que a gente precisa falar. E é por isso que nós estamos aqui batendo esse papo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Jéssica, uma pergunta aqui, vamos lá. Eu acredito que você já conviveu muitas manhãs, a ansiedade, eu acho que é a palavra do momento, né? E aí, dentro dessa ansiedade, dessa vocação, dessa estou fazendo certo, sou a mãe ideal, meu papel, enfim, como que você enxerga a comparação? Que eu acho que isso é muito, muito comum, né? Quando as crianças estão todas na sala ou no pátio, né? E você vê que o filho da vizinha ou o filho da minha amiga, que ela já alfabetizou, o meu tem a mesma idade, não alfabetizou ainda, não está lendo, né? Então eu já começo a ter uma crise. Aí, não sou uma boa mãe, não tenho vocação, enfim. E aí, enfim, né? Como acalmar, né, essas mães, né, ansiosas aí, porque a comparação, ela existe, né? Existe. E é cruel. Exatamente. Né? Entra no que o Isaac falou. A grama do vizinho é sempre mais verde, mas você não está lá para saber. Então, quando a gente está em sala de aula, né, hoje eu posso falar dos dois, né, do atendimento individual e da sala de aula, mas a gente ouve muito das famílias que fulaninho tá lendo, o meu não tá lendo. Por que o meu não tá lendo? O que tem de errado com o meu filho? Calma, não tem nada de errado. Quando a gente fala em questões, principalmente de aprendizagem, a gente tem que parar um pouquinho. Se você pegar 2 bebês, um de 1 mês e um de 4, a diferença é gritante. Se você pegar um bebê de 3 meses e um de 9, a diferença é gritante. Agora você pega 2 crianças de 5 anos com diferença de meses. A diferença não está na aparência, ela está no cognitivo. E a família não vê isso. Então,
Tudo bem se a turminha, a maior parte das crianças já estão lendo, mas veja bem, qual será que é a idade dessas crianças? A idade no sentido de meses, porque, meu filho tem 6 anos e ele não lê, mas peraí, 6 anos e quantos meses? As coleguinhas já têm 7. A diferença cognitiva, ela influencia no processo de alfabetização. Então, eu não posso querer que uma criança de 6 anos tenha o mesmo desempenho de uma criança de 7. Porque ela não está pronta para esse desempenho, ela precisa ter essa maturação cognitiva antes. E as famílias, aí a gente chama para reunião, né, para conversar, para explicar, para acalmar, e eu sempre falo para as mãezinhas assim, acalma o coração, que assim, realmente mexe, porque a gente entra naquele tópico, a responsabilidade que muitas vezes a mãe tem com a criação dos filhos. Então, veja bem, se o meu filho não lê e a turma toda está lendo, qual é a minha responsabilidade sobre esse processo? Né? O que eu não estou fazendo para que ele não leia? Né? E as famílias trazem muito isso. E daí é nesse momento que a gente senta, respira fundo, conversa sobre essa diferença cognitiva, explica sobre o processo de alfabetização, para que a família possa se acalmar. Eu tive situações assim, muito engraçadas no sentido de que minha filha não lê. Calma, olha a idade dela, ela está no tempo. Veja que os colegas que já leem têm diferenças de meses, têm a maturação cognitiva. 2 meses depois a criança está lendo. Aí a família, meu Deus, Jéssica tá lendo. Sim, lógico que tá lendo, eu não falei. Maturação cognitiva, espera o processo do seu filho. Porque se a criança não está pronta para a alfabetização, não está pronta para esse processo, a família quer, estraga o emocional da criança. Porque você coloca uma pressão que ela não está pronta de forma alguma para lidar com esse sentimento de desaprovação da família, da mãe, do pai, em relação ao seu processo de aprendizagem. É a mesma coisa que eu falar para você, pega um texto em inglês, leia. Tá, mas eu entendo uma palavrinha ou outra, não sei, leia. Né? Sim. Isso, eu dou esses exemplos às mãezinhas lá também. Como que você vai ler um texto em inglês se você não estudou ainda, você não está preparada para fazer essa leitura? Então, calma, né? A criança, ela vai ter esse processo, ela vai aprendendo inglês aos pouquinhos, a gente vai ensinando, vai trabalhando todos esses aspectos, e quando ela estiver pronta, ela vai se alfabetizar. Aí a gente entra numa outra dimensão, que mais pra frente a gente pode se aprofundar, que é a questão das dificuldades ou transtornos, que daí a gente tem uma idade, tem outras questões que nós, enquanto profissionais, observamos para daí falar se tem uma dificuldade ou não. Mas quando entra nesse aspecto da alfabetização, da fase inicial, criança, assim, que a família quer porque quer que leia, tem que ser a primeira da turma a ler. Gente, se a criança não tá pronta, ela não vai ler. Não adianta querer forçar se ela não tá... E pior, vai fazer a criança passar pelo sentimento de competência, assim, uma frustração enorme emocional. A criança, ela sabe quando ela não está dando conta e quando ela não está tendo aprovação ou sentimento, né, dos pais de estarem felizes com aquele desempenho. Porque muitos pais falam, Jéssica, eu gritei com ela, eu falei para ela, você sabe ler, mas a criança ela não está pronta ainda para esse desafio, então ela não vai ler. Não porque talvez ela não saiba ler, mas ela ainda não tem essa maturidade emocional para lidar com esse aspecto da alfabetização. Então precisa ter paciência, é um assunto assim bem extenso para a gente conversar, com certeza vamos ter mais tempo para falar. E se você, mamãe, aí tá passando por essa fase da criança, tá chorando, tá reclamando, não está lendo, tá todo mundo lendo, como que faz? Mande suas dúvidas para a gente responder aqui também. Com certeza, a gente vai dar também algumas ideias, né? Eu sou da área da recreação, né? Não comentei ainda, mas da educação física, mas né, dessa ludicidade, eu gosto muito do aprender brincando, né? Então é uma coisa que eu acho, que eu acredito muito. E essa questão de você, né, realmente buscar, eu acho que o mais importante é não desistir. Né, Isaac? Então você não pode desistir do seu filho, da sua filha, do seu papel, né? Então de você enfrentar. Né? A gente já está aqui nos nossos últimos minutinhos, né? E a gente vai deixar aqui um gostinho aí para os próximos vídeos, né? A gente vai escolher. Também mande para nós aí também sugestões de temas, mas eu vou deixar aqui no ar, né, uma questão que eu quero que você pense também com carinho. Né? Você está nessa barca, né, da família, da maternidade, da paternidade,
porque você quer estar aí, ou você está porque você não conseguiu pular dessa barca, sabe? É importante às vezes a gente tomar uma decisão. Eu sei que não é fácil, mas muitas vezes as pessoas prorrogam, né, uma separação, porque por várias questões, porque acham que a criança ela vai sofrer se os seus pais se separem. Eu acredito que às vezes as crianças estão sofrendo mais porque se os pais estão juntos e não estão felizes, do que se eles tivessem separado, cada um seguindo o seu caminho, né? Então, em nenhum momento eu estou fazendo apologia aqui à separação, pelo contrário, nós estamos falando de família, mas é família sem bula, né? É família feliz, é família que se ama, é família que tem diálogo, é família que compreende a limitação do outro, a sua limitação, né? Então, né, se você, né, se está nessa situação de infelicidade, né, de uma angústia, de uma tristeza, primeiro, eu acho que procura um profissional, né, para te ajudar, para você compreender esse momento, né, para que você também realmente não leve essa angústia, essa tristeza, essa decepção, enfim, estenda isso a uma criança tão pequena, né, que não está preparada, né, e ela precisa de muito apoio, de muito amor, de calmaria. Ela não precisa de mais pessoas, né, em cima dela cobrando questões que ela ainda não está pronta. Então, né, quero deixar minha última fala aqui, né, encerrando. Quero passar aqui para os meus colegas. Eu posso só complementar um pouquinho? Vamos lá, meu bem. Que você acabou de falar sobre essa responsabilidade da família, tá? Porque a gente acha que falar, eu não vou falar, que ele não vai saber, não vai sentir. A criança sente. O fato de você estar atordoado, ansiosa, ou o pai ansioso para que a criança se desenvolva, né, aflito, tudo isso você não precisa falar para passar isso para a criança, né? E esse é um ponto-chave que você trouxe aqui, sobre ter essa concepção e se autoconhecer. Poxa, eu tô sofrendo isso e com certeza eu estou transmitindo isso para os meus filhos. Você não precisa falar para que a criança tenha esse sentimento assim como você e desenvolva essa ansiedade, que principalmente agora na pandemia está muito acentuada a questão da ansiedade. Verdade. Eu queria dar uma dica para você, um desenhozinho, lá vai eu de novo com o desenho. O desenho é chamado Soul. Ele tem tudo a ver falando sobre vocação, por mais que seja uma vocação profissional, mas quando a gente pensa sobre a vocação que nasce desde a infância lá, esse filme ajuda você a compreender todo o sistema familiar, o sistema social, toda a luta e conflito pessoal diante daquilo que você pode ser. E é legal, porque ele vai para uma outra dimensão e eu convido você a assistir e poder compartilhar com a gente aquilo que você entendeu. Tá ok? Tudo bem. Um grande abraço. Né? Que prazer que você está aí assistindo e espero que a gente tenha contribuído aí um pouquinho aí para a sua caminhada. E vamos lá, Jéssica, contigo. Gente, não esqueça de deixar aí seu like, de curtir o nosso vídeo, compartilhar, ativar o sininho, que é muito importante para você receber as notificações das nossas postagens, né? Comente aqui embaixo o que você achou. Aliás, deixe aqui seu comentário sobre suas experiências também. Se você quiser mandar em particular no Instagram, a gente também te responde. E, aliás, podemos trazer experiências e reflexões aqui também para a nossa conversa. Gente, um abraço, um beijo e até a próxima. Família Sem Bula. Beijo para vocês.